Olá, seja muito bem-vindo, todos vocês, a mais uma aula TCC na prática. E agora nós vamos falar sobre os transtornos de personalidade histriônica, tá? Então, bora lá, porque esse transtorno é um transtorno que lembra muito a histeria de Freud, né? Das histéricas lá de Freud. Que é aquela questão da dramaticidade, né? De ser muito dramática, sedutora, pedindo essa atenção. Uma coisa interessante também para a gente, né, pensar nesse transtorno é que existem algumas discussões, né, que talvez no próximo DCM ela saia dessa classificação, né, e passe tudo para o transtorno de personalidade borderline, uma vez que o border tem muita coisa em comum com a histriônica, tá? Mas isso são só, gente, rumores, tá? Enquanto tá aqui vigente o DSM-5-TR, a gente segue essa classificação, tá bom? Então, a título mais de curiosidade aí para vocês. Bom, bora lá então, vamos estudar o transtorno de personalidade histriônica, tido como o dramático, tá? Então, nesse caso aqui, a histriônica, né, essa personalidade, as características dominantes, busca excessiva de atenção. Então, o que ela quer, né, essa pessoa quer é chamar a atenção. O comportamento é sedutor, inadequado, de forma a se destacar, de forma, né, a ter um chamariz a mais aí. Emoções são superficiais, demonstra muito essa teatralidade, né? Essa questão do teatro, né? De fazer um personagem aí para chamar a atenção. Também ela tem essa questão de buscar sempre a aprovação, necessidade de ser aprovada. Interpretação de relações como mais íntimas do que realmente são. Aquela pessoa que às vezes encontrou alguém, começou a conversar e já considera o melhor amigo, já considera uma pessoa íntima, né? Já considera uma possibilidade de um relacionamento íntimo. Esses indivíduos realmente são atraentes, tá? São charmosos, sexualmente sedutores, se vestem bem, né? Se mostram mesmo como pessoas atraentes. Eles são assim. Só que eles recuam quando as coisas ficam mais sérias. Então, eles aparentemente consideram essas relações, né, como mais íntimas do que são, mas quando percebe que a coisa está ficando séria, eles pulam fora. Inclusive, o próximo item aqui é interesse e medo do sexo. Como assim? Eles atraem, mas na hora H eles recuam porque têm medo, né, desse envolvimento. E aí, a gente fala, né, no popular, aí a gente ouve as pessoas falando, é o famoso biscoito de polvilho, só faz barulho, né? Então, na hora mesmo do vamos ver, ele sai fora. Eles gostam de ser o centro das atenções e eles agem dramaticamente para atrair essa atenção, né? Então são muito expressivos, né? Fazem caras e bocas, o corpo. É aquela pessoa, por exemplo, que tem uma rodinha de gente dançando, ele é o primeiro a ir lá no meio, descer até o chão, porque é se atrair a atenção, esse olhar do outro. São emocionalmente superficiais e o transtorno de personalidade histriônica, eu não sei se eu coloquei nos slides aí para frente, mas é mais comum em mulheres, tá? O narcisista e o antissocial, mais comum em homens, embora tenha de ambos os sexos, tá, gente? Bom, a origem, a etiologia. Então, na questão genética, existe uma predisposição genética, ou seja, uma condição que pode ser herdada. Então, caso exista alguém na família já com esse transtorno, né, vai ter essa possibilidade da pessoa também herdar esse transtorno. O outro ponto aqui muito importante é a vulnerabilidade biológica. Então, no transtorno de personalidade histriônica, pode ter uma vulnerabilidade no próprio na biologia dessa pessoa que vai aumentar essa é, suscetibilidade à manifestação ou condição. Então, ele traz isso no próprio organismo, essa necessidade biológica de atenção.
Com relação ao ambiente familiar e experiência de vida, a infância é um período crucial, né? Como eu falei, para todos os transtornos, a infância é muito importante. E aí, os traumas. Abuso, incluindo abuso sexual, negligência ou situações constantes de ansiedade, né? Por exemplo, pessoa que passou por doenças graves familiares, divórcio dos pais. Então, isso pode contribuir para esse desenvolvimento da histriônica. O reforço parental dos comportamentos histriônicos. Então, aquela criança que de pequenininha era, nem gostava de chamar atenção, gostava, e aí foi reforçado como algo bonito, algo bacana, os pais, né, dando esse reforço, ou as pessoas, né, os cuidadores. Então, ela tem uma aprendizagem de que isso é correto, de que isso é bom. Outro ponto importante é a concorrência com os irmãos. Então, quando existe uma disputa de atenção entre os irmãos, aí a pessoa tende a usar, né, esses artifícios da sedução, da dramaticidade, né, para chamar a atenção dos pais. O comportamento histriônico garante a atenção e a aprovação dos pais, né? Então, aquele choro exagerado, né, ou aquela tudo que vai fazer para, né, se chamar atenção de forma exagerada. Experiências familiares com valorização excessiva da aparência ou da dramatização. Então, se na família existe aí essa supervalorização, né, pelo aquilo que é bonito, né, pelo aparente, pelo que se passa pela aparência, ou mesmo dessa dramatização, ok? Bom, ainda temos aqui fatores ambientais e de experiência de vida complementares àqueles que eu acabei de falar. Pais com atitudes autoritárias ou distantes. Então, pode levar a esse tipo de desenvolver esse comportamento e esse transtorno de personalidade, porque a criança não consegue, né, sentir-se amada, consegue atingir essa expectativa de amor, a não ser que ela utilize, né, esses traços de chamar atenção, de exagero, de dramaticidade para que ela seja amada. Então, existem problemas de relacionamento com como os de amor baseado em expectativa. E aí a criança não consegue alcançar a expectativa dos pais, né? Os pais exigem muito ou são muito distantes e acaba levando, né, à influência do desenvolver esse transtorno de personalidade. Bom, ainda na etiologia e nos fatores ambientais e experiência de vida, nós temos aqui aprendizagem comportamental. O que que é isso? Comportamentos que foram aprendidos e repetidos. Então, se os filhos, né, a criança observou isso nos pais e começou a repetir, e aí foi reforçado porque além dos pais reforçarem verbalmente, eles exibem os mesmos comportamentos. Então, isso é um forte predisponente, tá? Para o desenvolvimento da personalidade histriônica. A avaliação que a gente vai fazer segue aqueles mesmos critérios que eu falei dos outros transtornos, do antissocial, bem como do narcisista. Então, a gente segue aquele critério de perguntas abertas, de escuta clínica, né, bem apurada sobre os sinais que a gente vai investigar abaixo. Por exemplo, investiga-se a busca constante por aprovação, essa teatralidade, a sedução, emoções superficiais e instabilidade afetiva, e que isso tenha sido recorrente na vida dessa pessoa. Outra coisa a observar é que essa pessoa se sente desconfortável quando ela não é o centro das atenções, quando ela não está, né, chamando a atenção. Ela tem esse comportamento sedutor, emoções superficiais, o discurso para impressionar, né, dramatizando, sugestionabilidade, né, sugestionando as pessoas a acreditarem, a seduzindo percepção de relações mais íntimas do que realmente são, né, que é as características que eu falei agora há pouco, e observar, né, os critérios dentro aqui
DCM-TR, né? 5TR, que é o F.4, tá? Esse transtorno. O diferencial, né, da histriônica, nós podemos distinguir, como eu já fiz lá no narcisista, né, entre ela e o narcisista, mas também podemos distinguir o histriônico com o transtorno de personalidade antissocial. O que que vai ser de diferente ali, né? Do narcisista eu já falei na aula anterior para vocês, é só voltar lá que vocês vão ver. Agora, da ansiedade social, no histriônico, o desconforto não vem de ser o centro das atenções, e sim o medo e não do medo do julgamento negativo. Então, o que que acontece? O histriônico, ele tem uma ansiedade, né, social, mas o medo dele é de não ser o centro das atenções. E já na ansiedade social, o medo social é o quê? A ansiedade dele é de não, de ser julgada pelas pessoas, né? De ser julgada de forma negativa. Então, basicamente, quase que é o oposto, né? A histriônica, ela quer essa atenção, ela quer ser esse centro das atenções, e o medo de não ser torna ela ansiosa nas relações sociais. Na ansiedade social, ele não quer ficar em evidência porque ele teme o julgamento negativo, ok? Também a gente pode avaliar o comportamento, né? São apresentar pessoas de forma expansiva, né? Falantes, sedutoras, dramáticas, então, e pedem essa atenção constantemente, buscam essa atenção. Na entrevista, né, inicial, normalmente eles falam com uma riqueza de detalhes sobre as suas emoções, mas com menos clareza sobre os fatos objetivos. Então, eles usam muito essa questão emocional para dramatizar, para chamar a atenção para si. E eles podem exagerar, inclusive, nos sintomas e suas experiências. Durante a terapia, nas sessões, o comportamento é de buscar agradar o terapeuta. Para quê? Para seduzir, né? E podem se mostrar muito expressivos emocionalmente. E eles vão alternando entre a intensidade e a superficialidade. Então, eles são intensos, mas ao mesmo tempo superficiais. Não deixa que aquilo aprofunde ali na terapia. E a dramatização vai ser frequente o tempo todo. Bom, finalmente chegamos aqui no modelinho cognitivo da histriônica para ficar esse resumo aí top para vocês. Então, como a histriônica se vê? Glamurosa, impressionante, né? Como vê os outros? Seduzíveis, admiradores, receptivos. Quais as principais crenças? As pessoas estão aí para me servir e admirar. Eu posso seguir os meus sentimentos. Principais estratégias: usar o charme e chorar para seduzir. Acessos temperamentais repentinos e alguns gestos suicidas quando ela perde aí essa atenção que ela tanto quer. Então, espero, gente, que realmente tenha feito sentido aí para vocês essa aula, né? E que todas essas características possam ser observadas por vocês em consultório, né? Para realmente a gente contribuir para a transformação das pessoas e da sociedade. Ficamos por aqui e eu te vejo na próxima aula, quando nós vamos falar do transtorno de personalidade borderline. Um beijo e até lá!